Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. É muito bom poder cantar Vencendo Vem Jesus, né? É muito bom poder aguardar esse dia. É muito bom poder ansiar por esse dia. Mas vamos à palavra do Senhor. Antes de lermos o texto, eu gostaria de fazer um exercício com os irmãos. E entendam, isso é só uma ilustração, não é palavra do Senhor, é só uma ilustração. Eu quero que vocês relembrem os tempos, aqueles que são adultos, que já há muito tempo saíram da escola, relembrem agora o tempo da escola. Primeira série, segunda série. Você pode não ter sido aquela criança baixinha, magrinha, que era zoada pelos colegas. Mas você conheceu um que passou por uma situação assim. Era o baixinho, magrinho ou gordinho que era zoado e apanhava da maioria dos colegas. Agora pensa que esse garoto, coitadinho, Joãozinho, ele arranjou uma confusão lá, justo com aquele, na hora do intervalo, ele arranjou uma confusão justo com aquele menino que é repetente da turma, que está atrasado uns 3 anos, que senta lá no fundo, é o líder da gangue da escola, sempre está arranjando confusão, bota medo até nos inspetores da escola. E no meio daquela confusão, o chefe dessa gangue, o repetente que tem uns 3 anos a mais, ainda fala o seguinte: te pego na saída. Essa frase fatídica alguns de vocês ouviu. Eu ouvi uma vez. E quando a gente ouve essa frase fatídica, quem sentiu isso na pele, sabe o quão difícil é os minutos, as horas que antecedem a saída da escola. Porque você sabe, é o cara mais velho, mais forte, e ainda vem com a turma dele para te pegar lá na saída. Mas agora imagina que esse menino, ele quando chegou do intervalo na sala de aula, viu que sobre a carteira dele tinha um bilhete escrito assim, ó: não se preocupa, você não vai apanhar porque eu vou te ajudar. Mas só tem isso escrito no bilhete. Ele não sabe quem escreveu o bilhete. Se ele soubesse quem escreveu o bilhete, a reação dele, nós poderíamos dizer qual é, né? Porque se quem escreveu o bilhete fosse o diretor da escola, ufa, estou tranquilo, o diretor vai comigo até a porta, se possível até a minha casa me levar, eu não vou apanhar. Agora, se for aquele menininho baixinho de óculos, menor do que você, piorou, né? Então seremos 2 que vamos apanhar na hora da saída. Diante de uma mensagem como essa, sempre tem que haver alguma reação. A reação vai depender se você conhece realmente quem escreveu. Se a pessoa que escreveu tem como garantir que vai te ajudar, ou se vai ser só mais um que vai apanhar junto com você, dizendo: estamos juntos, vamos apanhar junto aí, somos parceiros até nessa hora. Toda mensagem, ela exige também uma resposta da gente. Não dá para ficar simplesmente indiferente. Até a indiferença é uma resposta, mas não dá para ficar completamente neutro, não ter nenhuma diferença diante daquilo que vem a nós. E no texto que nós vamos ler hoje, e que iremos fundo nele, eu quero apresentar a vocês o seguinte, que é o que a palavra do Senhor nos diz, que somente pelo conhecimento de quem é Deus e qual é a vontade dele, é que nós podemos reagir com fé. O que isso tem a ver com o tema do mês que nós estamos tratando de doutrinas saudáveis? Nós vamos trabalhar isso ao longo deste sermão e os irmãos vão entender. Por isso eu peço a vocês que abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 8. Lembrem-se, é somente quando Deus revela a nós quem Ele é e qual é a sua vontade, é que nós adquirimos fé e temos condição de fazer qualquer coisa, ainda mais aquilo que é certo. Isaías, capítulo de número 8.
a partir do primeiro verso. Diz assim: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível, rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome rápido despojo, presa seguro. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele chegarão até ao pescoço. As alas estendidas de seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomais isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguardo o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto na casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Santo, Sião. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Essa dramatização toda é para que os irmãos entendam as ênfases que Isaías tem ao proferir uma profecia. Essa profecia foi proferida justamente num período em que em Israel e Judá acontecia uma situação semelhante àquela ilustração que eu fiz no começo. O que acontecia aqui era o seguinte: Acás era o rei de Judá, o reino do sul. E enquanto ele governava, dois outros reinos se levantaram, fizeram uma conspiração para resolver atacar o reino de Judá. Esses homens eram Peca, o rei do reino do norte, Israel, e como diz o texto, Rezim, que era o rei
da Síria, que ficava acima de Israel. Eles uniram forças e tentaram invadir Judá. Mas a Bíblia descreve que o motivo para eles fazerem isso, que eles tinham no coração, não é dito. Mas a Bíblia diz que Deus resolveu entregar Judá na mão dos seus adversários. E fez isso justamente porque Judá deu as costas para Deus. Porque Judá resolveu abandonar o seu Senhor. O rei Acás não era flor que se cheirasse, não. Ele era descendente de Davi. Ele era realmente participante daquela aliança com o Senhor. Porém, Acás era um homem devasso. Cometia muitos pecados. E como nós vemos ao longo do livro de Reis, quando o rei pecava contra o Senhor, todo o povo sofria a consequência pelo pecado. Ele não só trazia mal, porque o pecado dele caía sobre o povo, mas porque o povo pecava com o rei. A idolatria do rei era seguida também por todo o povo. E aí, quando esses dois reis, da Síria e de Israel, resolveram atacar o reino de Judá, foi uma situação semelhante como aquela. Foi o aviso: vou te pegar na saída. E de fato, Acás tremeu na base, ficou apavorado, morrendo de medo com aquela situação. Agora vai ser difícil para ele conseguir sair dessa situação. Mas Deus enviou o profeta Isaías para falar a Acás: Acás, olha, não vai acontecer nada com você. Não vai acontecer nada a Israel. Vocês não serão derrotados. E quer saber do seguinte? Vocês têm culpa no cartório, sim. Vocês serão penalizados. Não agora. Portanto, não tema esses dois tições aí. Esses dois aí não são nada. Não tenha medo deles. E quer uma prova? Pede um sinal. Acás falou: não, eu não posso pedir um sinal de Deus. Mas Deus falou: não, eu vou dar um sinal sim para você. Sabe o que acontece? Uma virgem vai conceber, vai dar à luz. E o nome dessa criança será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. E ele não estava se referindo a Maria, nos tempos em que Jesus viria. Não, era para aquele tempo. Ele estava falando, antes que essa criança comece a comer pão e diga alguma coisa, esses dois reinos que hoje estão te apavorando, eles serão eliminados. Estou dizendo eliminado. Quanto tempo leva para uma criança ser desmamada e começar a comer algo sólido? Uns 6 meses? Pois é, o que Deus estava colocando para a casa é, dentro de 6 meses, o que vai acontecer é que esses reinos aí que estão te apavorando já nem vão mais existir. Não vão poder te oferecer perigo algum. Acás, lembra que eu falei, rei de Judá, descendente de Davi, daquele que foi segundo o coração de Deus, homem valente, aquele que lutou em nome do Senhor. Esse foi o descendente de Acás, Davi. Mas Acás fez totalmente diferente de Davi. Diante dessa situação, diante desse bilhete que ele recebeu de Isaías, que veio na realidade da parte de Deus, Acás continuou com medo. Acás pensou assim: se a Síria é um reino forte e poderoso e que está invadindo tudo quanto é canto, eu vou fazer o seguinte: a Síria oferece culto a ídolos, eu vou oferecer para os mesmos ídolos, porque se os ídolos da Síria abençoam a Síria, se eu me devotar a eles, eles também vão me abençoar. Ao invés de se santificar a Deus, ao invés de obedecer à lei de Deus, ao invés de correr para Deus, o que Acás fez? Correu para os ídolos. Ao invés de Acás fazer aquilo que Deus manda, ter calma, paciência, se deleitar e esperar no Senhor, ele pensou, não, eu preciso fazer alguma coisa. Além de oferecer sacrifícios e ofertas a deuses estranhos, ele ainda foi lá para um outro rei, o rei do Império Neo-Assírio,
ele enviou embaixadores até lá e disse assim: olha, eu sou teu filho, eu sou teu servo, recebe o tributo que eu pago a você e vem me socorrer. Deus tinha falado para Acás, através de Isaías, que ele deveria esperar no Senhor, mas ele não quis esperar no Senhor. Ele correu para os ídolos e correu para um homem. Acha que um rei não ia gostar de ouvir que tem um vassalo se curvando diante dele, falando: sou teu filho, sou teu servo? Com um sorriso de orelha a orelha, o rei da Assíria, que o nome dele é estranho, Tiglat-Pileser, ele foi com tudo para cima do reino da Síria e para cima de Samaria. E foi o rei da Assíria o responsável pela destruição de Samaria, por deportar o povo de Samaria, que a gente vê lá no livro de Reis, no finalzinho do livro. Foi o que aconteceu. Acás, ao invés de confiar no Senhor, ele agiu de maneira completamente diferente. Dá para dizer que Acás conhecia a Deus? Acás conhecia a Deus? Ele poderia até ter ouvido falar a respeito de Deus, como muitos dos que estão aqui já ouviram falar a respeito de Deus. Acás levava sacrifícios ao templo, prestava culto, mas dá para dizer que ele conhecia a Deus verdadeiramente? Se conhecesse a Deus verdadeiramente, a resposta que ele daria ao bilhete, à profecia, seria outra. Isso só comprova de que realmente é necessário conhecer verdadeiramente quem Deus é, para poder ter fé em Deus e obedecer aquilo que Deus diz ao seu povo. Diferente de Acás, como nós vimos nesse texto, Isaías agiu com fé. Isaías teve fé e agiu em obediência àquilo que Deus disse. E por que ele fez isso? Porque ele verdadeiramente conhecia a Deus que tinha se revelado a ele. Vamos olhar o texto mais uma vez? Vamos ver que entre os versos 1 até o verso número 8, Deus comprova isso que nós estamos dizendo, que é Ele quem se revela ao homem, é Ele quem se revela a nós, e é só porque Ele se revela que nós podemos conhecê-lo. O texto nos diz lá no verso 1 que disse-me também o Senhor. No final do verso 3, Isaías diz mais uma vez, me disse o Senhor. No final do verso 5, mais uma vez, falou-me ainda o Senhor dizendo. Nós vimos que a iniciativa de apresentar alguma coisa foi sempre de Deus. É Ele quem se dirigiu a Isaías, foi Ele quem falou, foi Ele quem entregou a mensagem a Isaías. Ou seja, Isaías conhecia Deus porque Deus falava a Isaías, Deus revelava a sua vontade, revelava quem Ele é. E nesse trecho aqui, que aparentemente está no começo do livro, que mostra algo a respeito de Deus, dá a entender que, de onde que veio? Como é que Deus começou a se revelar a Isaías? Se vocês abrirem a Bíblia no capítulo de número 6, do livro de Isaías, vira só uma página. Já há tempos, Deus se revelava a Isaías. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a continuação do texto é da visão que Isaías tem do Senhor, assentado no seu trono, se apresentando para o seu profeta. Isaías só conhecia Deus porque Deus se apresentou ao seu profeta. E quando ele se apresenta, ele não mostra simplesmente quem ele é, mas ele revela também a sua vontade, porque nós vemos nesse mesmo trecho, entre os versos 8 e 10, diz assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus queria que alguém fosse por ele falar ao povo.
E aí Isaías se manifesta e Deus diz, vai, diz a este povo, Deus está falando, vai, leva a minha mensagem para este povo. E na mensagem que nós vemos no capítulo 8, logo neste começo, o que Deus fala a Isaías que revela quem ele é e que mostra também a sua vontade? Nesse pequeno trecho, dos versos 1 a 8, nós podemos ver que Deus é misericordioso. Ele revela o aspecto da misericórdia que é inerente a Ele, porque Ele diz que vai resgatar o seu povo. Olha o que está escrito no versículo 4 do capítulo 8. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Assim como Deus deu um sinal para Acaz, fazendo com que uma virgem desse à luz, e que aquela criança rapidamente, antes de chegar a uma idade maior, Deus já livraria Israel, ele dá um sinal também para Isaías, porque o filho de Isaías, que tem esse nome estranho, rápido despojo, presa segura, essa criança, Deus diz que antes que essa criança saiba dizer, meu pai ou minha mãe, eu vou livrar Judá. Sabe como? Porque esses que estão perseguindo e ameaçando Judá, serão destruídos. Judá, o reino de Judá, não merecia, porque Deus mesmo disse que eu vos entrego nas mãos dos seus inimigos, porque vocês deram as costas para mim, vocês me desprezaram, mas ainda assim eu vou livrar vocês. Veja como Deus é misericordioso. Veja como Deus, apesar dos seus muitos pecados, dos meus muitos pecados, Ele ainda também nos perdoou. E ainda nos deu o direito de termos comunhão com Ele, comunhão uns com os outros, comunhão essa que nós celebramos 2 vezes por mês aqui por meio da ceia do Senhor. Você não merecia ter comunhão com Deus, eu não merecia ter comunhão com Deus, mas pela misericórdia dEle, temos comunhão com Ele. Pela misericórdia dEle, somos libertos da escravidão do pecado. Pela misericórdia deles, seremos livres da condenação eterna que vai vir sobre a terra. Tudo porque Deus é misericordioso. Vê como Deus é? Ele revela quem Ele é e revela a sua vontade. Ele ainda mostrou mais coisa, que apesar de ser misericordioso, Ele também é um Deus justo. Porque entre os versos 6 e 8, Deus diz, vou livrar, mas também vou punir, vou castigar, porque vocês deram as costas para mim. Aqui começam os prenúncios daquilo que viria a acontecer com Judá. Assim como Samaria foi desterrada, tirada da sua terra, Judá também seria. E isso para que se cumprisse a justiça de Deus. Deus comunicou isso a Isaías e Isaías pôde entender. Sabe por que Isaías entendeu? Porque Deus fez a mim e a você com capacidade de entender. Ele fez a gente com capacidade de conversar, de se relacionar. E isso o homem tem desde o início, desde que foi criado. O que acontecia sempre na viração do dia, lá no jardim, que estava no meio do Éden? O Senhor Deus conversava e andava com Adão. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus se expressa por meio de palavras, nós também podemos nos expressar e nos fazermos entendidos. Mas existe um grande problema nessa capacidade que nós temos para falar. Porque apesar de Deus se revelar a nós com toda a sua grandeza, majestade e glória, infelizmente, o nosso pecado alterou essa capacidade que nós temos. Infelizmente, por causa do seu pecado, do meu pecado, por conta da maldade que está no nosso coração e de todos os desígnios do nosso coração serem maus, nós nos tornamos escravos dos nossos desejos e das nossas vontades más. Nós permitimos que as mentiras do diabo cobrissem os nossos olhos, não tivéssemos mais condições de enxergar nada. A Bíblia diz que aquele que não está em Deus vive em trevas. A Bíblia diz que aquele que não teme e não confia ao Senhor é escravo de seus pecados e por isso está
morto. É por isso que ninguém pode ver a Deus. É por isso que ninguém pode chegar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas carecem desta glória. Porque o pecado criou uma separação, uma divisão, que interrompeu a comunicação e que dificulta que consigamos enxergar e reconhecer Deus. A Bíblia diz que todos estão tateando no escuro, procurando Deus, mas nem sabem na realidade a quem está procurando. Mas Deus, lembra, Ele é misericordioso. E para tratar desse problema que a gente tem, dessa dificuldade para conseguir enxergar Deus, Deus sempre se revela àqueles a quem Ele quer salvar. Mesmo depois de Adão ter pecado, ainda assim Deus mais uma vez desceu ao jardim e perguntou: Adão, você comeu do fruto que eu lhe disse para não comer? Deus mais uma vez se revelou, e nessa revelação não foi só para condenar Adão, mas foi também para dizer que haveria uma divergência entre a semente da mulher e a semente da serpente, e que apesar da semente da serpente morder o calcanhar do descendente da mulher, o descendente da mulher pisaria a cabeça da semente. Deus havia levado esperança a Adão e Eva. Nós vemos que Deus também se revelou a Noé e disse que, de maneira graciosa, assim, construa uma arca entre você e a sua família nela, porque vocês serão protegidos da grande tempestade que virá. Deus também se revelou a Abraão, e de maneira que ele trouxe esperança a Abraão, e não só a Abraão, mas também a Isaac e a Jacó, dizendo que os seus descendentes também teriam parte na aliança com Deus, e que por meio de um descendente dele, toda a terra seria abençoada. Deus também se revelou a Moisés, do meio daquela sarça ardente. Ele mostrou que ele é Deus santo, e que seu povo precisa ser santo. Deus também se revelou a todo o seu povo. Quando saiu do deserto e lá do alto daquele monte, o Senhor fez o monte tremer e fumegar. Ele disse: sede santos, porque eu também sou santo. Deus sempre se revelou àqueles a quem Ele quis salvar, porque é impossível para o homem, mas para Deus nada é impossível. Ele fez isso porque Ele é misericordioso, porque Ele ama, Ele quis salvar. E Deus, nos últimos tempos, se revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Ele se tornou carne, homem, e habitou entre nós, revelando quem é o Pai e qual é a vontade do Pai. E agora, podemos não ter Jesus em carne e osso conosco, mas o seu Espírito permanece dentro de cada um de nós, testificando a respeito da verdade, nos fazendo entender quem é Deus e qual é a sua vontade. Vê como Deus é bom para conosco? Que no meio da nossa dificuldade e impossibilidade, Deus veio a nós se revelar, mostrar: olha quem eu sou, e mostrar a vontade dEle para nós. A igreja do Senhor continua recebendo a revelação do Senhor. Você tem a sua Bíblia? Você tem o Espírito Santo morando dentro de você? Se você tem isso, você pode fazer o seguinte: levanta a mão para o céu, dá graças a Deus, porque mesmo sem você merecer, mesmo sendo morto, pecador, Deus se revelou a você, mostrou quem Ele é, mostrou qual a vontade dEle, e se Ele te salvou, Ele mostrou: eu quis te salvar e eu te salvei, eu quis te libertar do pecado e eu te libertei. Deus se revelou a você, dê graças a Ele por isso. Diante dessa verdade, que é somente pela revelação de Deus que nós conhecemos a Ele, é possível a gente dizer que todos os caminhos levam para o céu? É possível dizer que todas as religiões levam a Deus? É possível a gente aceitar que qualquer um que não seja temente a Deus, ou seja, que seja diferente de você,
esse também vai para o céu? O importante é só ter fé, não importa em quem, não importa em quê. A gente pode afirmar isso? Não. Não. Jesus Cristo, aquele que é o Deus encarnado, ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se Ele é a imagem do Deus vivo, e se nós não conseguimos enxergar a Deus, foi necessário que Ele viesse. Somente Ele é quem revelou quem é o Pai. Somente Ele é que, por meio de suas obras, mostra qual é a vontade, qual é a ação do Pai. Somente Ele é que poderia fazer isso. Por isso foi Ele quem veio, nos revelou, mostrou quem é Deus. Não adianta eu crer em profetas, não adianta eu crer em outros líderes. É preciso crer e conhecer Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus a nós, para que a gente saiba a verdade, para que a gente siga por este caminho e conheça verdadeiramente quem é Deus. É possível que o ser humano por si só chegue perto de Deus? Não. É necessário que Deus venha ao ser humano. É necessário que o Espírito Santo fale ao coração dele. Não dá para dizer que eu consigo chegar a Deus pela minha força. Os judeus acreditavam que sim. Eles acreditavam que pela obediência à lei eles seriam abençoados com a vida eterna. Mas o tempo todo que Jesus Cristo vem revelar, fala assim: não, filho, não dá. Vocês já começaram no negativo e estão cada vez mais pecando. A condição de vocês está pior, vocês não conseguem obedecer à lei. É impossível obedecer toda a lei. Mas eu vim para obedecer à lei no seu lugar e conquistar a vida. Eu herdei essa vida e eu dei essa vida a vocês. E nós só sabemos disso porque o Senhor, nosso Deus, se revelou a nós. Mas lembra daquilo que eu tinha dito? Que diante da revelação é necessária uma resposta? O Joãozinho tinha recebido um bilhete dizendo: não se preocupe, você não vai apanhar, eu vou te defender. Qual deveria ser a reação dele? Se ele conhecesse quem escreveu, ele poderia ou ficar tranquilo ou ficar ainda mais preocupado. E quando Deus se revela a mim e a você, qual é a reação que nós devemos ter? Vamos voltar para o texto, a partir do verso de número 9. Eu disse que Isaías reagiu de maneira bem diferente do rei Acás. O que Acás fez mesmo? Acás ofereceu sacrifício aos ídolos. Acás procurou a ajuda do rei Tiglat-Pileser. Acás quis se cercar de coisas que poderiam dar garantia para ele. Mas Isaías, olha o que ele faz no verso 9. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos e serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas. Por quê? Porque Deus é conosco. Isaías debocha. Isaías tira sarro dos inimigos. Ele está falando assim: vai, se prepara aí para a guerra, porque não vai adiantar nada. Vai, pode ficar nervoso, porque vocês vão ser despedaçados. Pode fazer todos os planos que vocês quiserem, eles vão ser frustrados. Pode dar ordem para os seus exércitos, mas essas ordens não serão cumpridas. Isaías tira sarro dos inimigos. Ele está falando assim: olha, pode fazer o que quiser. Sabe, os homens vão entender. Quando você vai jogar bola e o melhor jogador do bairro está ali contigo, você fala assim: não, vou fazer time com esse cara que pode ser eu e ele contra a rapa, estamos garantidos. Esse cara no meu time a gente ganha. O que Isaías está dizendo aqui? Deus é conosco. Quem pode contra Deus? Quem pode contra o Criador dos céus e da terra? Quem pode com aquele que sustenta todas as coisas nas suas mãos? Ninguém. Pode vir, pode tentar. Isaías está tirando o sarro. Vem,
Tenta do jeito que vocês quiserem. Olha o que ele diz no verso 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. É estranho que ele fala assim, eu sei que Deus está escondendo o rosto da casa de Jacó, do povo dele, de Judá, mas ainda assim eu vou esperar, uma hora ele vai virar o rosto para a gente, vai nos abençoar, vai nos salvar. Ele falou, aguardarei. E ele ainda tem prova para aguardar, porque ele diz, eis-me aqui, no verso 18, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas, porque se o Senhor mandou eu dar um nome estranho para os meus filhos, para todo mundo entender aí qual é o nome dos filhos, rápido despojo, presa segura. No capítulo 7 tem um outro nome estranho que também é dado ao filho dele, um resto volverá. Tudo isso está dizendo assim, há esperança, fique tranquilo. O nome dos filhos dele eram anúncios de que Deus vai nos socorrer. E Isaías então viu assim, eu tenho 2 filhos que são prova de que Deus vai me socorrer. Tenho 2 filhos que são a garantia que Deus me dá de que o povo vai ser sim amparado por Deus. Então o que eu tenho que fazer? Esperar. O que eu tenho que fazer é simplesmente, uma vez que eu creio naquilo que Deus disse, vou aguardar as coisas acontecerem. Isaías aguarda, Isaías espera, Isaías debocha, porque ele sabe o que Deus vai fazer e sabe por que Deus vai fazer essas coisas. Talvez você não saiba, mas no princípio Deus fez aliança com o homem quebrou esta aliança. Deus fez aliança depois com o seu povo. E essa aliança tinha uma regra, obedeça aos meus estatutos. Se vocês obedecerem a esses estatutos, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra e vão viver por muitos anos. Mas, se vocês desobedecerem aos meus estatutos, vocês não só vão ficar sem bênção, como vão ser amaldiçoados. E não só serão amaldiçoados, como também serão desterrados, serão eliminados dessa terra. Então isso foi claro, obedece e vive, desobedece e morre. Aqui nós temos a prova, Judá, o reino de Judá, junto com o seu rei Acás, foi extremamente desobediente a Deus. E como desobediente a Deus, merecia o quê? De acordo com a aliança com o Senhor? Merecia maldição e morte. Deus havia falado lá em Deuteronômio, capítulo 28 e 29, que se vocês me obedecerem, vão ganhar tudo isso. Mas se me desobedecer, eu vou mandar praga na colheita de vocês. Se continuar me desobedecendo, eu vou enviar povos estrangeiros para oprimirem vocês. Se continuarem me desobedecendo, eu vou mandar esses povos deportarem vocês para bem longe. Aqui estava acontecendo exatamente isso. A Síria, o reino da Síria e o reino de Israel estavam como instrumentos de Deus para a punição do seu povo. Mas apesar disso, Deus ainda se mostrava misericordioso, porque disse, como através do nome do filho dele, um pouquinho volverá. Ou seja, vocês vão sofrer, vão ser deportados, mas eu vou preservar uma pequena semente. E a minha aliança continua firme com esta semente, que também é fiel a mim. Quando Deus se revela a nós, mostrando toda a sua verdade, mostrando quem Ele é, a indiferença mostra que você não crê em Deus. Mas quem crê em Deus dá a resposta certa. Um autor cristão disse, o nome cristão apreendido na Bíblia para a resposta à revelação de Deus é fé. Ela não é irracional, mas também não é limitada pela razão. A fé se respalda em Deus e na promessa. Portanto, exige conhecimento da palavra de Deus. Ela é uma relação de confiança. Ela consiste no conhecimento do Pai e do Filho, pelo testemunho
do Espírito. A fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa. A fé, portanto, é precedida do conhecimento, ela vem depois do conhecimento. O conhecimento por graça produz fé. O conhecimento e a fé são inseparáveis. Esse conhecimento por fé nos conduz a amar a Deus. O amor a Deus nos leva a mais querer conhecê-lo. Sabe aquilo de que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque sem fé realmente não dá para crer nele e fazer aquilo que ele pede. É preciso ter fé em Deus para obedecer a ele. E se você não conhece a Deus, como é que você vai crer? Se eu não sei quem escreveu o bilhete dizendo para mim, fica tranquilo, você não vai apanhar, eu vou te defender. Se eu não sei quem está escrevendo, como que eu vou ficar tranquilo? Deus falou que Judá desprezou as águas de Siloé, mas se derreteu de medo. Ele está falando, sabe o que é a água de Siloé? Era um tanque que vinha com água corrente, tranquila e calma, que qualquer um podia pegar e beber. Assim, vocês desprezaram a tranquilidade que eu ofereci a vocês e preferiram continuar com medo. Não foi só o povo de Israel, o povo de Judá, que sofreu com isso. Quando Jesus disse aos seus discípulos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou isso nas horas que antecediam a prisão dele, quando os discípulos seriam todos dispersos e fugiriam, porque veriam Jesus Cristo sendo crucificado. Eles ficaram apavorados. Mas Jesus tinha dito o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como que eu e você temos respondido a isso que Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Às vezes você faz parte de uma igreja que está vendo só minguar o número de membros. E você fica preocupado. Assim, não vou mais trabalhar nessa igreja, eu vou para uma outra que está crescendo. Mas a Bíblia diz, no mundo vocês terão aflições, tende bom ânimo. Continua trabalhando, continua pregando o Evangelho, continua anunciando as boas novas de salvação. Quem disse que a casa tem que ficar cheia? É claro que a gente tem expectativa da casa cheia, mas essa preocupação que você tem não deve ser preocupação sua, não. Continua obedecendo a Deus e pregando. E aquela mulher que apanha dentro de casa do marido? É uma aflição e tanto apanhar do marido, não é? Mas se o marido se arrepende e pede perdão, e Deus fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Você pode até divorciar, pode até acontecer disso, mas você não tem que colocar o casamento como a razão da sua existência, a razão do seu viver. Ele fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E se você perdeu aquela pessoa que você amava demais, seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se lá na empresa todo mundo está entrando no esquema, e todo mundo está vendendo muito bem, mas você sabe que o esquema é fraudulento, e tem conta para pagar, seu filho precisa ir para a faculdade, a prestação do apartamento está aí, a prestação do carro está aí, todo mundo está indo bem, de vento em popa. Mas você é santo, é fiel, não entra nesses esquemas. E lembra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O inimigo persegue, o nosso coração é enganoso e trama contra a gente, sem querer, querendo. Mas no mundo nós teremos muitas aflições, e com a resposta de fé, tenha bom ânimo. Continua na sua luta. E que luta é essa? Vamos passar por este mundo fazendo a vontade do Senhor, anunciando
as grandezas e maravilhas daquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua luz. Qual é a resposta de fé? E aquele que ainda não conhece a Deus, que ouviu a mensagem do Evangelho, que disse que você é pecador, e que por conta do seu pecado você está condenado, o Evangelho é a boa nova que diz: arrependei-vos, e os seus pecados serão perdoados. E em Cristo Jesus você tem a salvação e a libertação. Qual é a resposta de fé a isso? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Pare de fazer aquilo que é mal. Pare de fazer aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Peça perdão. Clame ao Senhor Jesus. Peça perdão. Peça para Ele transformar seu coração, mudar os desígnios maus do seu coração, tirar estas vendas que te deixam cegos. Peça a Ele para fazer você entender a verdade e afastar toda a mentira que o diabo contou para você e você acreditou e pautou a sua vida nelas. Responda com fé ao Senhor. Porque tanto aquele que ainda não conheceu, mas que se deparou pela primeira vez com a revelação do Senhor, precisa responder com fé. E você que já é crente, macaco velho, que já está 40, 50, 60, 80, 100 anos na igreja, já conhece muito bem, já está cansado de ouvir algumas coisas, continua recebendo da revelação do Senhor e precisa responder com fé. Por que é preciso responder com fé? Nós vimos que o Senhor Deus é quem se revela a nós, e diante da revelação respondemos com fé. Mas de que maneira então nós respondemos com fé? Isaías, nesse mesmo texto, mostra a importância de nós aprendermos a proceder da maneira correta. Olha o que diz a partir do verso 19, nós já estamos caminhando para a conclusão. O verso 19 diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chirreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que o Senhor Deus está dizendo é que a única fonte da verdade, do conhecimento, que mostra aquilo que você deve fazer e a maneira pela qual deve viver, é a revelação do Senhor. A lei que Ele diz é a lei que Ele revelou no Monte Sinai. O testemunho são aqueles livros históricos que falam de que maneira o povo de Deus reagiu à lei que Deus entregou para eles. Falando, a lei é o testemunho, é a eles que vocês têm que recorrer para saber como viver hoje aqui. Você vai consultar o espírito de alguém que viveu em 1800? Ele conhece a realidade daqui? E por acaso o espírito que viveu em 1800, que foi uma pessoa em 1800, pode falar conosco? O que Isaías está falando é que eles chilreiam. Sabe o que é chilrear? É ficar... Entendeu alguma coisa? Sabe o que ele está fazendo? Ele está tirando sarro de novo. Ele está falando, o que eles falam não é nada, não presta. É um monte de... Vocês vão procurar os adivinhos? Vocês vão ler o horóscopo? Vocês vão consultar a quem? Vocês vão procurar os tantos coachings que existem por aí? Tem coach disso, coach daquilo, coach não sei o quê. Mas é a palavra do Senhor. E aquilo que o Criador dos céus da terra tem para você, você não consulta? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E para você viver, vai recorrer a essas coisas? Ele diz que se você não for à lei e ao testemunho que é a revelação do Senhor, jamais verá a alva. Sabe o que quer dizer ver a alva? A noite chega para todo mundo, mas o dia, será que vai chegar para todo mundo? É preciso não só crer em Jesus, mas fala que aqueles que creem em Jesus têm a marca
no frontal e nas mãos. Ué, mas isso daí não é a marca lá da besta? Não. No Antigo Testamento o que fala mais é que a marca por frontal é que o seu pensamento, as suas ideias são todas pautadas nessa palavra. E nas mãos é que as suas ações, tudo aquilo que você faz, é pautado nesta palavra. Isaías está mostrando que a palavra de Deus é autoritativa, é a maior autoridade, é a nossa única regra de fé e prática. Isaías está nos mostrando que Deus é suficiente. Você não precisa consultar outras pessoas ou outras fontes se você quiser ter vida. Ele diz que a lei de Deus é boa. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é perfeita, que ela nos revela a verdade, que é agradável, que restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, e por meio dela você pode admoestar a todos. Sabe as grandes perguntas existenciais que todo mundo faz? Por que nós existimos? O porquê de tudo isso? De onde nós viemos e para onde nós vamos? É só na Bíblia que nós encontramos a resposta para essas coisas. É claro que a Bíblia não responde tudo. Não. A Bíblia não diz onde você deixou a chave que você perdeu. Mas aquilo que você precisa para ter vida, salvação, vida eterna, somente pela palavra do Senhor. Não é à toa que Isaías está dizendo que deve recorrer à lei e ao testemunho. Ele diz que se vocês não fizerem assim, olha o que diz o verso 21, passarão pela terra duramente, oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus? Olhando para cima. Ele está falando aqui, vocês vão culpar as autoridades, vocês vão culpar Deus pela consequência do erro de vocês, do pecado de vocês. Vocês é que não fizeram corretamente. E aí ele diz, vocês vão olhar para a terra, verso 22, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Por acaso a angústia que você sentiu no seu coração é 100% culpa do outro? A escuridão na qual você vive é 100% culpa do outro? A ansiedade que aflige o seu coração é somente por causa do outro? Não tem nada a ver com você? Não é preciso conhecer a lei do Senhor, saber da verdade para viver nela? Para concluir, ele diz uma coisa mais tenebrosa no final, que serão lançados para densas trevas. Essas trevas, desde o início, Deus tem falado, desde o livro de Gênesis. Qual é a consequência do pecado? Morte. E é só ir para a gaveta ou para a cova? Não. A morte é separação de Deus. Só que assim como Deus deu vida eterna, a morte também é eterna. E essa morte não é simplesmente deixar de existir, mas é perecer eternamente num lago que arde como fogo e enxofre. Todo pecador que não se arrepende está fadado a esta condenação. Mas Jesus, no livro de João, no capítulo 14, versos 1 e 2, diz assim aos discípulos dele: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor nos deu uma promessa, uma garantia, de que apesar de haver condenação, nós, os que estamos em Cristo, estaremos com Ele na glória. Estaremos juntos com o Pai. Não pereceremos,
mas viveremos eternamente. Qual é a resposta de fé a isso? É dizer: vem Jesus, vem Jesus. É cantar aqueles hinos que nós cantamos ainda há pouco com alegria no coração, ansiando por esse dia, porque apesar da dor e aflição que vai ter naquele dia, eu e você não passaremos essa dor, porque o Senhor Jesus nos garantiu que nós estaremos com Ele para sempre. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, nós somos o Teu povo, cremos na Tua palavra, na revelação do Senhor, e sabemos que ela é boa, que ela é realmente saudável para nós, porque é por meio dessa revelação, trazida a nós pelo Teu Espírito Santo, que nós adquirimos fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar o Senhor. Se não crermos no Seu Filho, não teremos a salvação. E nós te damos graças, porque por meio dessa revelação, o Senhor nos fez ter fé em Ti, e nos fez também andar pelo caminho que é certo, que é seguro, apesar de vivermos num mundo tenebroso, cruel, que o tempo todo trama contra os Seus filhos. Nós te louvamos, ó Deus, por nos amar tanto, mesmo sem merecermos, o Senhor se revelou a nós. Mesmo sem entendermos, o Senhor colocou fé dentro de nós. E mesmo tendo a fé pequena, o Senhor tem feito que ainda assim recebamos a garantia da salvação, o Teu Espírito Santo em nós. Nós te louvamos por isso, Pai, e pedimos ao Senhor para que abençoe a tantos irmãos que têm ouvido a Tua palavra, mas cuja fé ainda é muito pequena, e que porque eles têm a fé pequena, ainda têm sofrido com muitas dores, angústias e aflições nos dias que estão aqui na terra. Tem misericórdia desses meus irmãos, ó Deus, tem misericórdia de nós e aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a crer mais em Ti, Senhor. Ajuda-nos a crermos mais na Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a respondermos da maneira que o Senhor quer, positivamente, com fé, a tudo aquilo que o Senhor tem nos apresentado. Nós não queremos passar aqui nessa terra tantos anos como crentes medíocres, pequenos, mirrados, mas nós queremos, ó Senhor Deus, ao exemplo daqueles que estão na galeria dos heróis da fé, que em nome do Senhor lutaram contra exércitos, que em nome do Senhor derrotaram muitos inimigos, que em nome do Senhor viajaram para muito longe, desafiaram gigantes e foram mais do que vitoriosos no Senhor. Queremos ser como esses nossos irmãos, ó Deus, pessoas com fé realmente, que ouvem a Tua promessa e creem na Tua promessa, que cumprem com as Tuas ordenanças. Senhor Deus, nós não queremos viver aqui nessa terra semelhante às pessoas do mundo. Nós sabemos que recebemos a Tua revelação e porque proclamamos, então nós somos luz, então torna-nos luz mais forte, Senhor. Nós sabemos que pela obediência à Tua palavra é que nos santificamos, então torna-nos mais santos para que sejamos realmente sal nessa terra, Senhor. O Teu povo clama e pede a Ti, ó Deus, porque é de Ti que vem o socorro, é de Ti que vem a revelação da verdade, é de Ti que vem a salvação, ó Deus. E é por isso que nós pedimos a Ti, Senhor, abençoa o Teu povo, aumenta a nossa fé, torna-nos mais santos pela Tua palavra, para que assim vivamos, não só aqui, mas vivamos eternamente com o Senhor, que é o nosso bem maior. Assim nós Te pedimos, no nome do Seu Filho Jesus. Amém.